Olá, queridos amigos e irmãos. Novamente estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos no livro de Hebreus. Hoje vamos chegar em um capítulo muito interessante do livro de Hebreus, um capítulo muito conhecido por todos os crentes, que é esse capítulo que vai falar a respeito dos heróis da fé. E esse autor também vai trazer para a gente uma definição de fé, e nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito disso. Queria que vocês pudessem acompanhar essa leitura juntamente comigo. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos tratar hoje sobre os versículos de 1 a 3. O texto nos diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Este é um texto muito interessante, pois ele chega aqui na narrativa do autor de Hebreus com o objetivo de agora estar falando para aqueles que são da fé. Ele vai concluir o capítulo de número 10 ali, falando a respeito das advertências contra a apostasia. E depois de falar contra a apostasia, quando nós chegamos no último versículo do capítulo de número 10, ele vai trazer uma seguinte diferenciação, vamos dizer assim, entre aqueles que são os apóstatas e aqueles que permanecem em Cristo. Vamos estar dando uma lida nesse versículo? Versículo de número 39 do capítulo 10 de Hebreus, ele diz o seguinte: Nós, porém, não somos dos que retrocedem à perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, Paulo está se referindo àquele. Paulo, olha, aí está, o autor está se referindo àqueles que são definitivamente da fé. E como essa fé vai se manifestar, então, na vida dessas pessoas, na vida daqueles que realmente são salvos no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto para que a gente consiga compreender um pouco mais isso? O versículo de número 1 do capítulo 11, ele vai trazer uma palavra ali no grego que é o hipotasis. É uma palavra, um termo muito interessante que vai trazer a ideia de uma substância. Então, o que o autor vai querer nos dizer assim? Que a fé é a substância das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Uma definição muito interessante para a gente compreender o que é essa fé que o autor está querendo retratar aqui. No sentido ali do texto, o que ele vai querer dizer é o seguinte: quando nós temos essa substância, quando nós temos essa convicção, nós vamos agora estar trazendo para o presente, trazendo para o agora, trazendo para a nossa prática de vida, para a forma como nós reagimos às coisas do mundo, para a forma como que nós reagimos e andamos e caminhamos por esse mundo aqui. Quando nós temos essa convicção, essa certeza, vai fazer com que a gente haja de determinada forma. Como é que agimos então? Trazendo para o presente, como se já tivesse sido concretizado uma esperança de uma promessa que temos no futuro. Temos algumas formas de nós compreendermos isso e nós vamos ver isso de uma forma um pouco ilustrativa. Existe, por exemplo, um cantor de nossa região chamado Elomar. E ele diz o seguinte, uma das suas músicas, que o refrão, o coro é o seguinte: cutuca a tuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Olha só que coisa interessante. Dá a ideia de que aquele homem ali da roça, aquele homem ali, aquele camponês, ele estava prevendo que a chuva está vindo. E quando ele prevê que essa chuva está chegando, quando vai se encerrando o período de seca, mesmo a terra ainda estando seca,
mesmo a chuva ainda não tendo caído, ele fala para sua esposa, vai lá na tuia, cutuca lá, procura ali os grãos de feijão, vamos plantar aqui no pó mesmo, porque vai chover, a chuva está se aproximando. E o que essa ilustração tem a ver com a fé? Vamos voltar para o que diz o autor de Hebreus, no versículo de número 1. Ele está dizendo o seguinte: é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fato que não se vê. O homem, quando ele está ali na lavoura, ele plantou aquelas sementes, a chuva irá cair então, ele tem a certeza, ele tem a convicção, aliás, de um fato que ele não consegue ver. Qual é esse fato que ele não consegue ver? Ele não consegue ver que debaixo da terra aquela semente está brotando. Mas ele tem essa certeza, ele tem essa convicção que ali debaixo da terra, aquela semente que foi plantada está brotando. E ele tem, juntamente com essa convicção, uma certeza. A certeza que logo mais, logo daqui a alguns meses, ele vai colher aquela plantação que ele fez. Então, o que o autor está querendo trazer para nós é essa alegoria ou essa definição de fé. A fé é trazer para o presente uma expectativa futura, que é a nossa subida aos céus, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e ter certeza, ter uma convicção que aqui no presente nós já herdamos, mesmo que a gente não vê a vida eterna, nós já somos salvos, nós já fomos perdoados no Senhor Jesus Cristo por meio da obra de sua vida. Os versículos que virão a seguir vão ilustrar um pouco mais isso, ou reforçar ainda mais esse argumento. O versículo de número 2 diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. O autor então vai lembrar aos hebreus do testemunho dos antigos que viveram pela fé. Ele apresenta nomes de homens famosos que obtiveram bom testemunho, homens, em sua grande maioria simples, mas que creram na palavra de Deus e obtiveram a promessa que lhes foi dada. Então, qual é o recurso que o autor está fazendo aqui? O que o próprio Deus quer comunicar com esses hebreus ali, inspirando esse autor a escrever para nós também essa carta maravilhosa? É o seguinte: olha como aqueles homens do passado, homens simples, lavradores, homens que cuidavam de ovelhas, como eles pela fé, ao ouvirem a palavra de Deus, creram ali e após eles terem crido, eles firmaram a sua esperança naquilo, eles tiveram fé na palavra de Deus e com o tempo eles obtiveram aquilo que esperavam. Ele vai então começar a trazer à memória do povo hebreu essa história desse povo. E o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós fazemos parte desse povo da fé. Nós temos diante da gente essa nuvem de testemunho de homens que creram e creram em algo, que é a palavra de Deus, e por crerem nessa palavra de Deus, obtiveram a sua promessa. A fé não é uma crença no desconhecido, como muitos vão colocar. Não é expectativa em algo vazio. A fé é a esperança, a fé é a convicção de algo que nós conhecemos. E o que é que nós conhecemos que faz com que a gente viva essa fé? Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a obra de Cristo. Nós conhecemos as promessas que podemos herdar, os privilégios, os benefícios, como vimos nos capítulos anteriores, por meio da revelação que nós temos nas Sagradas Escrituras. A fé, então, não é crer no vazio, não é crer no desconhecido, pelo contrário, a fé é ter uma esperança, a fé é ter uma convicção, a fé é ter uma certeza de que aquilo que foi prometido nos será dado. É trazer a esperança do futuro para o tempo presente. Eu já sou alguém que vou morar nas moradas celestiais. Eu já sou alguém que faço parte da família espiritual. Eu já sou alguém que devo permanecer em Cristo. Devo estar agora caminhando debaixo dessa realidade,
tendo essa convicção, trazendo para o presente uma herança que eu só vou conseguir alcançar lá no futuro, ou na minha partida para os céus, ou na volta de Cristo. Mas eu já trago para o presente aquilo que me foi prometido. E olha só, ele vai ajudar ainda um pouco mais nós vermos essa substância da fé no versículo de número 3. Olha só o que ele diz para a gente. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mais uma vez, o autor vai trazer aqui uma teologia para nos ajudar a compreender a natureza dessa fé que temos. Nós não vemos hoje o nosso Cristo em nosso meio. E foi o que Cristo disse ali a Tomé. Tu crês, Tomé, porque tocou? Tu crês porque me viste? Bem-aventurado aqueles que não viram e mesmo assim creram. Essa é a fé. A fé não é num vazio, mas é numa promessa, mas é numa certeza que nós podemos ter. E o autor vai falar assim, olha só, é por essa fé que eu estou apresentando a vocês. É por essa definição de fé que nós podemos crer que tudo aqui que existe foi feito e realizado por meio daquilo que é invisível, por meio da palavra de Deus. É a doutrina que nós conhecemos do creatio ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada, onde somente por meio da palavra Deus fez todas as coisas. Para concluirmos então esse estudo do que é a fé, eu queria trazer para vocês um texto de um salmo, que vai nos ajudar a ilustrar isso com mais beleza, vamos dizer assim, pois tanto o autor pode estar tendo uma referência, fazendo uma referência a esse salmo, mas ele pode também estar fazendo a referência a Gênesis capítulo 1. O salmo que eu quero ler com vocês é o salmo de número 33, e nós vamos ler os versículos do 6 até o versículo 9. E com esse salmo nós vamos estar concluindo esse estudo que nós estamos fazendo hoje a respeito da fé. Diz assim o salmo: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Que Deus abençoe vocês e até nosso próximo encontro.